Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó, o curso de Cristologia da Mater Ecclesiae do Dom Estevão Bittencourt da Ordem de São Bento. Esta obra aqui. Na realidade, o mistério do homem só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente. Adão, primeiro homem, era efetivamente figura do futuro, isto é, de Cristo Senhor. Cristo, novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Imagem de Deus invisível, como está em Colossenses, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele é o homem perfeito que restitui aos filhos de Adão semelhança divina deformada desde o primeiro pecado, segundo o Concílio Vaticano II na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, número 22. Com estas inspiradoras palavras, o Concílio Vaticano II afirma que o mistério do homem só se esclarece à luz do mistério de Cristo. Ele revela quem é o homem e qual o sentido da sua existência. Conhecer, à luz da reflexão teológica, a pessoa e a obra de Jesus Cristo é um passo fundamental na vida do discípulo que deseja travar uma relação cada vez mais íntima com seu mestre. Nosso cofundador, o Dom Estevão Bittencourt, da Ordem de São Bento, no seu profundo desejo de partilhar com os outros o seu conhecimento teológico, nos legou essa obra que agora foi revisada, ampliada e apresentada no formato de um livro. Fazemos votos que ela seja de grande valia para todos aqueles que desejam conhecer mais o Cristo, a fim de amá-lo mais e servi-lo melhor. Vamos lá, essa é a apresentação dessa obra, a apresentação do revisor. A apresentação original do Dom Estevão Bittencourt. E para você, quem é Jesus Cristo, resposta dada por Roger Garaldi, não cristão. Né? Vamos lá conhecer um pouquinho dessa obra. Com a graça de Deus, estamos trazendo a público mais um dos nossos cursos, agora já transformado em livro, o curso de Cristologia. O curso foi elaborado originalmente por Dom Estevão Bittencourt, da Ordem de São Bento. O professor Luiz Cláudio Moraes Correia, mestre em Teologia Sistemática e Pastoral pela PUC do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorando do programa de pós-graduação em Teologia da mesma universidade, foi responsável por sua revisão e atualização. Nas páginas seguintes, o professor Luiz Cláudio explicará seu trabalho de revisão do presente curso. Ele foi um grande colaborador de Dom Estevão Bittencourt, da Ordem de São Bento, e há muitos anos evangelizador das escolas de fé e catequese Mater Ecclesiae, Luz e Vida. Seu trabalho foi muito esmerado. Ele teve cuidado de preservar tudo o que era possível do texto original, acrescentando notas, adaptando a linguagem e fazendo acréscimos que já eram necessários depois de algumas décadas de elaboração desse precioso material didático. A bibliografia foi ampliada e atualizada. Além disso, o professor Luiz Cláudio teve o cuidado de fazer um grande trabalho de pesquisa no acervo da revista Pergunta e Responderemos, a fim de retirar dali preciosidades que o próprio Dom Estevão tinha escrito a respeito do fascinante tema da Cristologia. Reconhecendo que, como afirma a Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, o mistério do homem só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente. Está na Gaudium et Spes 22, né? Fazemos votos de que o estudo da Cristologia possa favorecer o crescimento da fé de todos os nossos cursistas e de todos os que se servirem desta obra para aprofundar a sua compreensão da pessoa e da obra salvífica do Cristo Senhor, pelo Padre Fábio da Silveira Siqueira, que é o vice-diretor da Mater Ecclesiae. Vamos agora à apresentação do revisor. Caríssimos irmãos em Cristo, sempre foi para mim grande alegria estar na presença de Dom Estevão, podendo com ele colaborar no que fosse possível, quer pela correção de alguns cursos por correspondência da Mater Ecclesiae, quer ao lado do sábio mestre nas gravações dos programas Pergunte e Responderemos na Rádio Central de nossa arquidiocese. Quanto aprendizado pude ter com ele, quanto crescimento na doutrina católica esse gigante na fé me proporcionou, principalmente depois que líamos os artigos para nossos ouvintes na rádio. Estes eram transcritos e publicados na revista Pergunte e Responderemos, onde eu aprofundava ainda mais meus conhecimentos, antes pelo programa, ora pela leitura da revista. Dom Estevão era aquele porto seguro nos variados temas que envolviam a fé católica, com suas orientações precisas e consistentes na reta doutrina da Santa Mãe Igreja, por quem ele viveu e tanto se entregou na tarefa de evangelizar o povo de Deus, como ele carinhosamente chamava. Desta forma, é para mim motivo de imensa honra ter recebido novamente o convite do nosso vice-diretor, o Padre Fábio da Silveira Siqueira, desta vez para efetuar uma revisão no curso de Cristologia.
Inicialmente pensei que nada seria necessário fazer, pois o que precisaria ser revisado na obra de tão douto teólogo. Entretanto, fui percebendo ao longo do trabalho que, conforme o tempo passa, e aí já se vai uma década de seu falecimento, conseguimos atualizar o discurso cristológico através dos pronunciamentos mais recentes dos papas, além de podermos recorrer a algumas eminentes obras de teólogos, que com maestria conseguem atualizar e facilitar o discurso teológico sem perder a substância do mesmo. Assim, como fiel discípulo do Mestre, pude proceder com este curso de Dom Estevão que, em substância, permanece intacto, perfeito e conciso, como sempre, mas que pode ser alimentado com algumas declarações da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, feitas após a primeira edição do curso, além de poder contar com as obras de eminentes teólogos contemporâneos na atualização da bibliografia. Desta forma, pude atualizar textos diversos com explicações mais fáceis de entendimento, acrescentar 2 títulos de Jesus ao capítulo 10, e 3 novos capítulos, todos da autoria de Dom Estevão, publicados na revista Pergunte e Responderemos, sendo um na etapa de Cristologias Dissidentes, no capítulo 47, outro sobre o filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson, no capítulo 36, e abrindo um novo apêndice nomeado de Cristologia de Valor, no capítulo 48, sobre a conhecida trilogia Jesus de Nazaré de Joseph Ratzinger Bento XVI. Meu singelo trabalho foi de compilar e incorporar tais novidades a este profícuo curso de Dom Estevão, objetivando oferecer as melhores reflexões ao nosso leitor, aluno e cursista. Possam os ensinamentos aqui apresentados servir para o verdadeiro conhecimento de quem é Jesus Cristo e, conhecendo-o mais profundamente, poder amá-lo mais intensamente. Que Dom Estevão interceda por nós junto ao Pai para que isso aconteça em nossa mente, em nossa vida e no nosso coração. Fique com a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria Santíssima. Professor Luiz Cláudio Moraes Correia, mestre em Teologia Sistemática e Pastoral pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, em novembro de 2018. Vamos agora à apresentação original do Dom Estevão Bittencourt da Ordem de São Bento. Prezado e prezada cursista, em suas mãos está um curso sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o divisor dos tempos, pois estes são contados antes de Cristo e depois de Cristo no mundo inteiro. Certamente ele virou a face da terra, dignificando a pessoa humana, a família, o trabalho. Em síntese, revelando o homem ao homem, como diz o Concílio Vaticano II na Gaudium et Spes, número 22. Durante séculos, Jesus foi considerado como por olhar de fé, e foi nessa visão que se elaboraram as grandes sumas teológicas da escolástica, como a de São Tomás de Aquino, a de São Boaventura, a de João Duns Scotus. Nos últimos séculos, porém, Jesus tem sido visto a partir de outras premissas, como a filosofia existencialista, o sociologismo, o racionalismo. Também o texto dos evangelhos tem sido submetido a estudos linguísticos e históricos mais apurados, sem contar o progresso da papirologia e da arqueologia bíblicas, trazendo à tona manuscritos inéditos e documentos preciosos. Em consequência, a figura de Jesus pode ser, de um lado, mais aprofundada, mas, por outro lado, sofreu distorções que pretendem tirar-lhe um tanto de sua grandeza. O presente curso não esquecerá estes aspectos novos da pesquisa cristológica. Todavia, estamos conscientes de que não se pode entender corretamente Jesus Cristo senão a partir da fé. Jesus Cristo ontem, hoje e pelos séculos, conforme está na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Abrimos este curso transcrevendo os depoimentos de 2 pensadores aos quais se colocou a pergunta: para você, quem que é Jesus Cristo? Primeiro é de um não cristão, Roger Garaldi, que foi marxista e considera Jesus Cristo como alguém que transformou a história. Ele põe em relevo o aspecto renovador da mensagem de Cristo, que libertou o homem de todos os grilhões da mitologia, da superstição, do medo, e lhe mostrou que o homem é grande demais para bastar a si mesmo. O segundo é de um católico dominicano, o padre R.L. Bruckberger. Ele nos fala a partir de sua vivência de orante e militante fiel a Cristo. O padre conheceu as aflições da história e as venceu com Cristo, o único polo de atração e mestre que nos julgará na base do amor. Então, prezado irmão e prezada irmã, faço votos que este curso possa ajudá-los a descobrir sempre mais a insondável riqueza de Cristo, conforme está na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 8, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, conforme está na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Assim você responderá ainda com mais convicção à pergunta: para você, quem é Jesus Cristo? Bons estudos, estamos à disposição para esclarecer suas dúvidas. O seu padre Estevão Tavares Bittencourt. Um pouco do índice, da bibliografia,
você, quem que é Jesus Cristo? Então a resposta dada pelo Roger Garaldi, não cristão. Mais ou menos sob o governo de Tibério, ninguém sabe exatamente onde nem quando alguém cujo nome nos é conhecido dilatou os horizontes dos homens. Por certo, Jesus não foi nem um filósofo, nem um tribuno, mas viveu de tal modo que toda a sua vida teve um significado. Para proclamar até o fim a boa nova, era preciso que ele mesmo, mediante a sua ressurreição, anunciasse que todos os limites, mesmo o limite supremo, a morte, foram vencidos. Este ou aquele erudito poderá contestar todos os feitos da existência de Cristo, mas isto não altera a certeza de que ele mudou a vida. Acendeu-se um braseiro. Esta é a prova de que havia uma centelha ou uma chama que fez surgir esse braseiro. Todas as filosofias até Cristo meditavam sobre o destino e as forças cegas que regem o homem. Jesus Cristo mostrou a loucura dessas filosofias. Ele, que foi o contrário do destino. Ele que foi a liberdade, a criação, a vida. Ele que removeu o fatalismo da história. Jesus Cristo realizou as promessas dos heróis e dos mártires que lutaram pelo grande despertar da liberdade. Ele cumpriu não apenas as esperanças do profeta Isaías e as iras de Ezequiel. Jesus libertou Prometeu das suas cadeias e Antígono dos muros de seu cárcere. Essas cadeias e esses muros eram imagens mitológicas do destino. Elas caíram diante de Cristo e se pulverizaram. Todos os deuses morreram então e o homem começou a viver. Deu-se como que um novo nascimento do homem. Olho para a cruz, que é o símbolo disso tudo, e penso em todos aqueles que largaram os braços da cruz. Penso em São João da Cruz, que, pelo fato mesmo de nada possuir, nos ensina a descobrir o tudo. Penso em Karl Marx, que nos mostrou como se pode transformar o mundo. Penso em Van Gogh e em todos aqueles que nos fizeram tomar consciência de que o homem é grande demais para bastar a si mesmo. Vós, homens da igreja, que guardais escondida a grande esperança que Constantino nos roubou, devolvei-nos essa esperança. E a vida e a morte de Cristo pertencem também a nós, a todos aqueles para quem elas têm sentido. Pertencem a nós que aprendemos de Cristo, que o homem foi criado, Criador. Esse é um trecho dessa aula, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike, quem se interessar pelo conteúdo do canal. Só se inscrever, ativar o sininho, aguardar os próximos vídeos para as notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados nos vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 1.193 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que por conta de conteúdo passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. E aqueles que compartilham nossos vídeos, compartilham nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, beijos e até a próxima.